Não tem gente para contratar. Não tem gente boa para contratar. Não tem gente competente. O mercado, a geração. Para. Isso é papo de empresário tradicional pagador de incêndio. Por quê? 3 motivos, tá? 3 motivos para isso. Primeiro lugar, ou ele tá abrindo uma vaga de merda, como eu chamo, que é uma vaga que ninguém quer. Ou a vaga dele é boa, mas parece uma vaga de merda. Ou a empresa dele é uma empresa de merda que ninguém quer trabalhar. E as 3 coisas. Eita, mas é a realidade. O que é uma vaga de merda? Uma vaga que exige muito e paga pouco. O que é uma vaga que parece vaga de merda? Uma vaga que é muito boa, que paga bem, que tem ótimas possibilidades, mas na hora de divulgar tá divulgado errado ou no lugar errado. E o que é uma empresa de merda? Uma empresa de merda é uma empresa bagunçada, que ninguém se acha, que ninguém se entende, que todo mundo apaga incêndio, que as pessoas acham que isso é normal. Você acha que um bom vai querer uma vaga dessas? Nenhuma das 3. Qual que é a lógica do mercado? Tem 2 tipos de pessoas. Tem aquelas que escolhem onde vão trabalhar e tem aquelas que são escolhidas. A que escolhe é aquela que, olha, eu tenho esta e esta e esta proposta. Para mim a mais interessante é essa. E às vezes, aqui vão quebrar um tabu. As pessoas acham que, mas é só pagar bem. Não é não. Não é mesmo. Claro que pagar bem é importante. Você não vai ter gente boa pagando mixaria. Não existe isso. Tem que pagar bem. Mas não é só isso. Os bons, eles olham um todo e eles escolhem. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Qual que é o segundo tipo de pessoa? É aquelas que são escolhidas. Por que elas são escolhidas? Porque as boas oportunidades não escolhem elas. Então elas vão trabalhar, elas têm boleto para pagar. Elas vão trabalhar onde? Naquela empresa que diz sim para elas. As boas dizem não. Não, aqui não tem lugar para você, aqui não tem lugar para você. Aí aquelas empresas que estão lá desesperadas dizem o quê? Sim. Sim, venha. E aí pega aquela pessoa mais ou menos e acha que é o melhor que pode acontecer para a empresa é contratar uma pessoa assim. Pega uma pessoa assim e faz o quê? Adapta a empresa a essa pessoa. Adapta a empresa a essa pessoa porque ela tem poucas capacidades, não consegue aprender e ainda fica boicotando a empresa de vez em quando por não querer fazer aquilo que tem que ser feito. Exatamente. E aí o que acontece? Então quando você entra, que é uma das primeiras coisas que a gente faz lá no Stratis, lá na hora de entrar em processos, tá? Vamos fazer toda a documentação, processos, rotina de resultado, tudo que tem que fazer para organizar a casa. Uma das primeiras tarefas, mapeia as tarefas das pessoas. Aí já entra uma dificuldade. Porque tem um monte de gente com tarefas totalmente diferentes. Como é que eu vou padronizar uma empresa assim? Sim. Aí vira uma torre de Babel. Cada um acha que é aquilo que tem que fazer no seu trabalho e não entende direito o que é o próprio trabalho. Aí nessa hora elas vão dizer assim, ou ela vai dizer assim, eu não vou fazer mais do que isso porque eu não quero ser metido. Foi criado para ser responsável e não se meter no trabalho dos outros, ou é aquela pessoa que vai dizer assim, eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudar a empresa e acaba se metendo no setor dos outros e atrapalhando o trabalho dos outros. Aí um faz, o outro desfaz, gera retrabalho. Às vezes faz com maestria algo que nem deveria ser feito. E não faz aquilo que é o trabalho dele, porque nem sabe qual é o trabalho dele. Nem sabe. Não, e aqui você pega outro ponto, ó, porque a maioria das empresas de empresários apagadores de incêndios, o cara tradicional, eu aposto que se quiser, eu vou na empresa e pergunto pra todo mundo, você tá aqui pra quê? As pessoas não sabem responder pra que elas estão ali. Elas vão falar em tarefas, tô aqui pra fazer venda, tô aqui pra fazer atendimento, mas não vão falar em responsabilidade, não vão falar em resultados. Por quê, Cris? Porque às vezes não tem clareza disso. As pessoas não... Nem o empresário tem clareza do que espera das pessoas. Se eu não tenho clareza, como é que eu vou passar? É importante isso. Tem que ter essa clareza. O Joãozinho, teu trabalho é esse aqui. Mariazinha, teu trabalho é esse aqui. Né? Para entregar isso aqui, com essa responsabilidade, com esse resultado. Cada um sabe o que fazer. Quando chega de manhã cedo, quando eles chegam na empresa, o que eles vão fazer? Trabalhar. Simples assim, de forma fluida, sem ninguém ficar apurrinhando a vida deles, sem eles levar uma ralhada lá no começo do dia já, porque não fez tal coisa que nem sabia que era pra fazer. Ali ele faz, porque ele sabe que ele tem que fazer. E aí ele diz pros amiguinhos dele lá fora, pra outras pessoas boas. Nossa,
Eu trabalho numa empresa incrível. Lá é legal. Eu adoro trabalhar lá porque lá é assim, assim, assim. E aí começa a vir currículo de penca, que o empresário nem sabe de onde é que vieram aqueles currículos de pessoas que querem trabalhar lá mesmo que não tem a vaga aberta hoje. Então, sim, tem gente boa para trabalhar. E essa gente boa procura empresas boas. Se você quer ter uma empresa boa, a gente pode te ajudar através de coisas que a gente está fazendo como agora, na pausa estratégica. Isso aí. É que, na verdade, o que acontece? Assim, a gente parte de uma lógica extremamente simples. Você conhece algum empresário que gosta de apagar incêndio? Que gosta de passar o dia resolvendo pepino? Não conheço nenhuma, conheço muitos que fazem. Pois é, fazem. É o contraponto, né? Porque não cura. Fazem, mas não gosto. Parece que tá com a armadilha daquelas de urso presa na perna e não tira porque tá acostumado com a armadilha de urso na perna, apagar incêndio. Mas onde eu vou chegar? Ó. Se o dono da empresa não gosta de apagar incêndio, você acha que alguém da equipe vai gostar? Não. Claro que não. De forma alguma. Por mais que a pessoa esteja ali, recebendo salário, cumprindo horário, ninguém gosta de saber... Vamos pegar assim, ó, que existem pessoas boas e pessoas que nem deveriam estar ali, né? Sim. Sempre que eu falar é pessoas boas. Uma pessoa boa, ela não gosta de saber que o trabalho dela foi mal feito, que ela deixou rabo, que ela tem que refazer, que ela vai levar uma bronca. Ninguém gosta disso. E pessoa boa não é pessoa perfeita, né, Campa? Não, todos são humanos. Pessoa boa de valor, né, Cris? Exatamente. Pessoa gostosa de ter com a gente, de convívio, tudo isso que eu tô falando. Uhum. Então essas pessoas não gostam de deixar coisa pra trás, de deixar furo, de saber que foram improdutivas. Não gostam, é uma realidade. Sim. Aí você pega um cara bom que tá lá no mercado, buscando uma oportunidade, e ele chega numa empresa, ele vê que a rotina dele vai ser essa, apagar incêndio, ter que refazer, porque faltou coisa, atrapalhou o trabalho dele, porque faltou material, faltou recurso, quebrou máquina. Você acha que ele vai querer trabalhar numa empresa dessas? De forma alguma. De forma alguma, claro. E tem muitas pessoas que parecem boas, que vêm de outras empresas parecendo boas pessoas, parecendo que vão resolver aquilo que é daquele cargo ali, mas chega na empresa e ela não funciona bem, né, Campa? Mas aí você tem que olhar uma coisa, né? Não sei se é esse viés que se ia trazer aqui, mas quando me fala nisso, eu penso sempre numa coisa. A empresa onde ela estava poderia ser muito boa, com processos, com gestão, com rotina de resultado, com organização. Aí, claro, uma pessoa que não é tão boa, ela vai performar bem. Sim. Aí vem numa empresa que não tem nada disso, o que vai acontecer? A performance vai cair lá no pé. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Não sabe o que ela tem que fazer, exatamente. Ela nem sabe como é que a empresa funciona, como é que ela vai dar o melhor dela. Às vezes a pessoa até é boa, mas se a empresa não tem isso, esquece. Não vai rolar. Não vai rolar. E aí vira essa salada de adaptação da empresa, adaptação para as pessoas. Qual que é o problema disso? Como é que eu vou padronizar um cargo se eu tenho pessoas no mesmo cargo, com tarefas diferentes, com responsabilidade diferente? Aí vamos pegar assim, nem processo, tá? Vamos falar rotina de resultado de um cargo. O que é uma rotina de resultado? A rotina de resultado é uma relação que diz para as pessoas o que ela tem que fazer, quando tem que fazer, como tem que fazer e por que tem que fazer. É como se quase que se fosse um menu de tarefas, diária, semanal, quinzenal, mensal. Eu digo assim, ó, a rotina de resultados é dizer para a pessoa, esse é o teu trabalho. Esse é o teu trabalho. É, para você. Por que rotina de resultado? Para você me entregar estes resultados, é isso que você tem que fazer. Uhum. Certo? Então, o que acontece? Como é que eu vou fazer uma rotina de resultado padrão se eu tenho gente com função, com tarefa e com resultado diferente no mesmo cargo? Não rola. Não rola. Eles nem vão entender. Claro que não, porque a rotina de resultados é um negócio assim, ó, ela é pro cargo. E aí as pessoas, a rotina do João, a rotina da Maria, isso não existe numa empresa organizada. Tá, mas vamos pensar assim, ó. A empresa tá assim, cada um tem um trabalho diferente, cada um tem coisas diferentes que faz lá dentro da empresa. E não tem nenhum que repita, apesar de ser setores, de trabalhar várias pessoas no mesmo setor. O que tu diz para esse empresário que ele tá com cada um fazendo uma coisa diferente? Ele tem que demitir todo mundo, contratar todo mundo novo? Claro que não. A primeira coisa que tem que fazer é mapear. Por isso que a gente faz o mapeamento, antes de escrever a documentação, a gente faz o mapeamento de tarefas. Primeira coisa, faz o mapeamento. O que o Joãozinho faz? Vamos pegar lá, tem 5 auxiliares administrativos, tá? 5 no mesmo cargo, mas com coisas diferentes. Então vamos mapear. O que o Joãozinho faz, a Mariazinha, o Pedrinho, a Joaninha, o que cada um deles faz? Vou mapear. Mapeei, agora é hora de sentar e redistribuir isso. Bom, nós temos então esse setor.
Vamos lá, vamos trocar os cargos, vamos ajustar os cargos, vamos redistribuir isso. Este cargo faz isso, isso e isso. Esse cargo, isso, isso e isso. Então, eu vou redistribuir isso, reorganizar. Por que isso? Ó? Não tem como eu fazer processos, não tem como fazer rotina de resultado, não tem como eu implantar uma gestão de qualidade se eu não tiver isso. Entendi. Porque como que eu vou comparar o João com a Maria se eles têm tarefas e responsabilidades diferentes no mesmo cargo? Não tem sentido. Não tem nem como saber a produtividade dessas pessoas, né? Claro que não. Não é justo eu estabelecer uma comparação. E eu preciso comparar. Base de qualidade, o que é? Eu metrificar os resultados, eu medir e melhorar os resultados. Tem uma padaria lá, produziu tantos pães, tantas fornadas precisaram ser descartadas porque queimou, ou porque o fermento não cresceu. Tantos pães tiveram que sair do controle da qualidade porque o araminho foi pro lado direito e era para ser pro lado esquerdo. Padrão é padrão. Padrão. A gente não vai robotizar as pessoas, claro que mas não. Tem coisas que precisam ser igual. Exatamente. Pegando esse gancho da padaria, tá? Aí eu tenho um padeiro que produz uma fornada lá com 1.000 pães. Nem sei se é 1.000, é uma quantidade de fornada, mas só para ter exemplo, tá? Depende do tamanho do forno. Depende do tamanho do forno. Tá, um padeiro faz 1.000 pães, outro faz só 600. Não dá. Se é 1.000, todo mundo tem que me entregar 1.000. O cara que não entrega 1.000, eu tenho que ajustar. Por que esse cara não entrega 1.000? Ele não foi treinado o suficiente? Ele não é o cara pra estar ali? Eu tenho que substituir esse cara? O equipamento dele tá inadequado? O que é? De repente, um é baixinho e o outro é alto. Então, um precisa pegar a escadinha pra pegar as formas que estão lá em cima. Bom, beleza. São detalhes. São detalhes. Mas o empresário precisa enxergar. Aí, no meu critério de contratação, tem que estar isso, né? Claro que eu não vou expor pra pessoa, troca as formas pra baixo, né? Troca as formas. Pausa estratégica. Mas também é um tabu que as pessoas acham, às vezes. Pô, eu preciso de uma pessoa que seja alta. Então, porque a minha descrição de cargos é minha, não é pro externo, entende? Sim. Então, o padeiro tem que ter um exemplo esdrúxulo que a gente tá dando, né? Mas só pra comparação. Pô, o padeiro tem que ter no mínimo 1,70 m. Se o cara for um bom padeiro e tiver 1,60 m, não rola. Ele não alcança pra botar os pão no forno. Brincadeiras à parte. Sim. Óbvio que eu não vou falar pra ele que não é por isso que eu tô contratando, mas não é por isso. Ponto. E tá tudo bem. Por quê? Porque numa empresa eu tenho que ter as pessoas de acordo com aquilo que eu preciso. E ponto final. Qual a estrutura que tem naquela empresa naquele momento vai fazer o quê? É tipo, vou botar alguém pra ser um segurança do meu negócio e alguém mirradinho, baixinho, pequenininho, que não sabe lutar nada. Não tem coerência isso. Não tem coerência. Vamos aos convites? Vamos lá. Então, você que tá aqui com a gente, curte, comenta, compartilha com outras pessoas. Eu não sei qual é o meio que você recebeu esse conteúdo. Então faz o possível para que outras pessoas, outros empresários como você, possam ter esse conteúdo também. Meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente.